Um dos pontos que eu achei interessantes foi dessas novas mensagens que vocês divulgaram, foi que há um diálogo específico entre o Eduardo Talhaferro e a Eukiko Kussahara, Cristina Eukiko Kussahara, né, chefe de gabinete do Alexandre em 2023, onde ela pede ao Talhaferro que espione os grupos de WhatsApp e Telegram das pessoas que haviam sido detidas para saber se havia algo neles relacionado à manifestação do 8 de janeiro. O pior ainda, que ela instrui o Talhaferro a coletar esses dados e não enviar via um canal formal, etc, etc. Não, tudo fora do processo, de forma clandestina, inclusive indicando um e-mail pessoal, e essa é uma assinatura pessoal do próprio Alexandre de Moraes no processo, que é o e-mail dele, alegêmeos@uol.com.br, alegêmeos@uol.com.br. E nisso eu pergunto o seguinte: a gente está falando, então, na investigação de vocês, sobre uma espionagem política contra civis clandestina com o envolvimento e a digital pessoal do pseudo-juiz Alexandre de Moraes. Sim, o que a gente observa aí, e é importante deixar bem claro o contexto, tá? Quando surgiu, após os 8 de janeiro, as pessoas foram presas, depois de muitos dias presas de forma irregular, passaram pelas audiências de custódia, que foram uma mera fachada, segundo a minha opinião, na minha opinião, e muitas foram soltas, outras permaneceram presas com base nesses relatórios informais. E no dia 8 de março, o Alexandre de Moraes, que já estava começando a ficar feio para ele, né? Algumas pessoas presas ali, já havia relatórios de instituições de defesa dos direitos humanos relatando violações dos direitos humanos nas prisões do 8 de janeiro, tá? Inclusive a DPU, e a Associação de Familiares de Vítimas do 8 de janeiro, que hoje é liderada pelo advogado Ezequiel Silveira. E Alexandre de Moraes queria fazer uma jogada de marketing, né? Ele queria fazer um grande marketing no Dia da Mulher, mostrando que ele era um humanitário, né? Então ele ia soltar algumas mulheres no dia 8 de março de 2023. E para isso, então, ele precisava selecionar algumas mulheres e colocar alguns critérios, né? Ele não elenca e não detalha quais foram os critérios, mas geralmente são questões ligadas à idade, a mulheres com filhos, entre outras coisas, pessoas doentes. Mas o critério mesmo era a lista informal, então eles precisavam fazer buscas dessas mulheres. Então o Alexandre de Moraes manda a Cristina repassar uma ordem, porque é importante vocês saberem que as ordens não eram dadas diretamente pelo Moraes para as pessoas, ele repassa, né, ele tem uma rede de auxiliares próximos que faz o trabalho sujo. Mas esse e-mail, alegêmeos@uol, é do Alexandre. É do Alexandre. Sim, a gente sabe disso porque ele próprio colocou esse e-mail numa das edições do famoso best-seller dele, de Direito Constitucional. Exato. Parabéns, pessoal. Muito Então, só que tinha um problema. O 8 de janeiro já tinha passado faz algum tempo, e as pessoas já tinham deletado contas, deletado grupos, e a própria polícia também já tinha deletado e derrubado grupos. Então o Talhaferro tinha dificuldade em fazer essa busca, então ele pergunta para Cristina se poderia utilizar os parceiros externos do TSE para poder fazer esse trabalho. A Cristina, então, sugere que ele fale diretamente, que precisaria pedir autorização direta do ministro para fazer esse tipo de busca. Nas mensagens consta que aí ele pede o e-mail, o contato, né? A Cristina passa o e-mail do Alexandre de Moraes, como está aparecendo na tela de vocês, só que é o e-mail pessoal, não é o e-mail institucional nem do STF nem do TSE. Por quê? Bom, a gente pode tentar inferir algumas coisas, para que não fiquem registros oficiais, que seja um contato oficial, clandestino, não sei. Mas... Eu sei, é clandestino. Segundo as mensagens... Não, mas, gente, peraí, não posso... a gente vai inferir isso, sim, a gente infere que é possível. Uma coisa que não consta num processo existe para que você tenha acesso a toda a custódia de provas que levaram alguém a uma determinada situação, para que você tenha que se defender. Eu já fui alvo de processo criminal. Então, se você puxar um processo criminal, você tem desde o primeiro ofício que envia a investigação até todas as comunicações, todas constam dentro de um processo. No poder público, tudo é dentro de um processo. No momento onde você tem coisas feitas, comunicações feitas de forma informal em grupos de WhatsApp, e você tem envios de coisas para e-mails pessoais, não precisa inferir nada. Esta é a definição de uma ação clandestina, paraestatal. Não é algo feito pelo Estado debaixo da égide da lei. Porque qual é a diferença entre um capanga e um servidor público? O servidor público está agindo debaixo do império das leis e debaixo do Estado e da burocracia estatal. Estas pessoas, Talhaferro, Kussahara, Eukiko Kussahara, etc., estão agindo como capangas de forma marginal,
à margem da lei e clandestina, ocultando a própria atividade criminosa. Não é uma inferência. Eu sei que vocês no Brasil não podem falar o que eu estou falando, mas eu tenho aqui a obrigação de falar. Entendi. Sim, a gente tenta, no caso dessa investigação, a gente tenta nos ater aos fatos mais explícitos possíveis e a gente conta com a inteligência do público e do leitor para que tire algumas conclusões com relação a isso e é fácil de chegar a algumas conclusões, tá? Então, esse documento que não consta nos processos, né, foi utilizado também como critério para fazer a triagem das mulheres que seriam soltas. Fizeram uma busca, no entanto, o Tagliaferro tinha dificuldade, porque já muita coisa já tinha sido deletada, então ele pede ao ministro, utilizando o e-mail pessoal do ministro. Nas mensagens que nós tivemos acesso, ele diz que não houve resposta e continuaria fazendo o padrão, ou seja, busca através do GestBio, a Receita Federal e outros meios para encontrar a foto e depois buscar as redes sociais. Mas fontes nos disseram que sim, houve resposta do ministro autorizando o contato com esses parceiros externos, entre eles citados, então não, são mais parceiros, mas a fonte citou alguns para a gente, agências de checagem e universidades, né, a UFRJ e a FGV, são esses parceiros que estariam infiltrados em grupos de WhatsApp, como o famoso caso dos empresários, Luciano Hang e outros empresários que tinham um grupo fechado no WhatsApp, e foram vazadas conversas nesse grupo e utilizadas pela Polícia Federal para acusá-los de serem golpistas. As contas bancárias foram bloqueadas, contas das redes sociais foram bloqueadas por meses. Peraí, desculpa, David, calma, você está falando um negócio muito sério para a população. Sim. Qual o papel das universidades na história? Bom, da FGV e o UFRJ. Uma alegação, por enquanto. O quê? Então, é uma fonte que alegou para a gente que esses parceiros do TSE, a gente imagina que são os parceiros do programa de desenfretamento de desinformação do TSE, então são umas centenas de parceiros, inclusive alguns que o próprio Mike Benz está apresentou hoje na comissão da Câmara, sobre esses parceiros, incluindo o Atlantic Council. E esses parceiros, porque o que esses parceiros fazem? Eles enviam informações para o TSE. Mas o que a gente está revelando agora? E é importante a participação nesses programas, inclusive no seu programa em especial, porque a gente pode detalhar alguns pontos e colegas jornalistas podem avançar essas investigações e confirmar muita coisa, porque a investigação nossa é muito grande, muito abrangente e ainda tem muito detalhe. Tá? E esse é um deles. Que o TSE não apenas recebia informações, porque você pode receber denúncia de qualquer pessoa. Eu, por exemplo, David Agape, posso receber informações e denúncias de qualquer pessoa. Mas o TSE não apenas recebia, ele solicitava informações para que eles fizessem investigações informais também. Então, você imagina uma agência lupa sendo demandada por uma corte superior, por um tribunal eleitoral, para que fizessem investigações paralelas, se infiltrassem em grupos de WhatsApp, grupos de Telegram, para enviar informações. Isso é outra irregularidade que nós encontramos durante a nossa investigação. Para deixar claro, não sabemos se a agência lupa participou disso. É uma alegação da nossa fonte, geral para checadores de fatos. Não, ele citou, sabemos que a agência lupa era um dos checadores de fatos conveniados com o TSE, sim, mas não sabemos se eles participaram especificamente dessa atividade. Sim. Exatamente. Então, ele citou. Vocês já procuraram a agência lupa para questioná-los a respeito disso? Estamos procurando esses veículos, os demais veículos que foram citados na reportagem, e também é importante lembrar, Paulo, da investigação que eu fiz sobre a bruxa da Vaza Toga. Sim. Quem é a bruxa? Uma jornalista de Brasília, fanática, maníaca pelo Alexandre de Moraes, está fazendo um doutorado, não sei se concluiu o doutorado agora, em louvor ao Alexandre de Moraes, colocando ele como uma vítima de um sistema de perseguição no Brasil, quando é o contrário, mas ok. E essa bruxa foi citada nas reportagens do Glenn Greenwald, da Vaza Toga, como sendo uma pessoa sem nenhuma noção e totalmente partidária. E eu demonstrei, na minha investigação, eu publiquei no meu site, ainvestigação.com, de que essa pessoa se chama Letícia Salorenzo, uma jornalista de Brasília, e que a tese dela, Heidi Rosen, que é uma tese que foi criada pelo um think tank americano, financiado pelo governo americano, chamado Rand Corp. Esse conceito de fire hosing está sendo utilizado pela Polícia Federal e por Alexandre de Moraes para acusar o Jair Bolsonaro de tramar um golpe de Estado desde 2019, quando ele assumiu a presidência, para caso ele perdesse as eleições em 2022. E eu demonstrei, eu também revelei na minha reportagem
que a Letícia tinha acesso direto ao TSE, ao próprio Alexandre de Moraes, coisa que os próprios assistentes do combate à desinformação não tinham esse acesso direto. Ela tinha acesso direto ao gabinete do Alexandre de Moraes, junto com outras pessoas, como o Randolfo Rodrigues, por exemplo, e ela enviava essas investigações paralelas, esses levantamentos que ela fazia, e agora sabemos que ela não só enviava, ela demandada, ela recebia também instruções e ordens de investigações paralelas feitas pelo Alexandre de Moraes no TSE, e o mais interessante, a própria Letícia comprova o que a gente denuncia quando ela coloca no currículo Lattes dela que ela era assessora informal do TSE, quando isso não existe. Ou você é o assessor, ou você não é. Mas eu não sou remunerado. Formal do TSE. Está no currículo Lattes na moça. Inclusive, tá até com carga horária, né? Eu não lembro quantas era, mas coisa de 6 horas por dia de assessoria informal. Eu entrei em contato com o daqui TSE. a pouco ele tá botando no currículo Lattes, assim, avião na boca de fumo. E ela colocou... é a confissão de um crime no currículo Lattes. E o TSE negou totalmente ter qualquer conexão com Letícia Salorenzo. Ou seja, era algo totalmente informal e irregular, feito nas sombras. E agora nós sabemos, então, que tinham agentes demandados, recebiam demandas do TSE para poder espionar a população em grupos fechados de WhatsApp, provavelmente fazendo identidade falsa, não sei. Que tipo de subterfúgio foi criado para fazer essas investigações? É a KGB do Agreste. Eli e David, queria agradecer a vocês, não sem antes dar um espaço aqui para considerações finais, para vocês falarem o que a população pode esperar daqui para frente, o que as pessoas podem fazer, e também para vocês divulgarem o site de vocês. Eu sei que o David tem um site que eu sempre divulgo aqui, que é o ainvestigação.com.br, mas que as pessoas podem assinar também. Fiquem à vontade para utilizar. Nós temos aí 87 mil telas assistindo vocês ao vivo. Então, fiquem à vontade para utilizar o meu espaço sem trocadilhos, por favor. Muito obrigado pelo espaço, pela oportunidade, Paulo. Eu gostaria de lembrar aqui que há muito espaço para investigações. Então, colegas jornalistas que queiram avançar em nossa investigação, nós estamos à disposição para auxiliar vocês, para explicar cada passo da nossa investigação, detalhes. A gente pode até enviar algumas informações que vocês precisarem para conseguirem avançar. Tem espaço para muita coisa. Por exemplo, o próprio servidor do TSE, o Yuri, que não falou com a gente, não quis falar com a gente, mas ele pode ter coisa muito importante para falar, talvez possa até ser convocado para explicar por que ele tinha tanto medo da utilização do sistema e acabou cedendo às ordens superiores aí, tá? E ele tinha muito medo que isso fosse desvirtuado e acabou sendo, não é? Eu fiz muitas investigações ao longo dos anos, vocês acessando ainvestigação.com, investigacão.com, nosso site de jornalismo investigativo e independente, que depende de você, leitor, para que a gente possa continuar fazendo esse trabalho. A gente já fez Twitter Files, fez agora Vazatoga 2, mas eu já fiz muitas outras coisas, como, por exemplo, Radiolão. Radiolão a gente precisa voltar, inclusive, a falar sobre isso, porque a gente demonstra como que o TSE foi desvirtuado já naquela época. Então, o servidor que fez a denúncia do problema das inserções nas rádios foi demitido, sem explicação, perseguido, e até hoje isso ficou pairando no ar. Tem questões ainda a serem resolvidas com relação a isso. Eu vou publicar nos próximos dias um extenso relatório sobre como que o TSE foi cooptado para ser transformado numa arma de perseguição, principalmente nas eleições de 2022 pelo ministro Alexandre de Moraes. Então, se você quer ler esse relatório, se você quer apoiar a publicação desse relatório, assine a Investigacão. A gente investiga o cão. Eu vou começar a mudar o slogan de novo. ainvestigacão.com. Se você não tem dinheiro, eu não tenho grana, cara. Tá feio o negócio, o Brasil tá difícil. E se inscreve gratuitamente, tem uma área para você se inscrever gratuitamente, você vai receber o conteúdo, todo o conteúdo do site de forma